bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Então, estou com a minha listinha aqui. Hoje vamos gravar o nosso primeiro vídeo falando sobre escrita. E apesar de eu não ser uma pessoa que escreve há tanto tempo. Tá, beleza, vai fazer 5 anos que eu escrevo, mas eu já escrevi poema, eu já fiz muita coisa. Então algumas coisas que eu só aprendi escrevendo histórias, eu vou contar pra vocês. Apesar de eu não ser uma escritora publicada. Enfim, estou ainda, né? Ainda bem no comecinho e tal. Eu decidi dar algumas dicas para algumas pessoas que, assim como eu, escrevem por questões de hobby e que, assim, não tem muito a quem perguntar as coisas. Então eu decidi gravar esse vídeo porque eu já passei por isso. Então eu decidi mostrar algumas coisas que podem talvez ajudar vocês a não cometer os erros que eu cometi, que muitas vezes fizeram eu me desmotivar a escrever e muitas vezes fizeram assim, eu largar tudo, jogar tudo pra cima. Então, vamos lá? Já deixe seu like, se inscreve no canal aqui embaixo. Por favor, compartilhem o vídeo se vocês gostarem, para que esse canal possa crescer e quem sabe um dia esses livros parar em uma livraria. Bom, assim, apesar desses papéis todos na minha mão, isso aqui é só uma parte do que eu escrevi. Então, bora lá. Pera aí, tá com um desenho estranho aqui da minha irmã, mas eu vou correr para a parte, assim, tem uns desenhos aqui também, um elefante, um sol. Um elefantinho, gente, bonitinho. Então, bora, né, para... Só um instante. Apesar de eu achar as desenhos da minha irmã adoráveis, vamos para o vídeo. Para fazer basicamente uma lista de coisas que talvez ajudem vocês e que francamente me ajudaram muito nessa jornada. Primeira, eu não vou fingir que eu não tô lendo para lembrar o que eu anotei não, tá? Vocês vão acompanhar isso mesmo. Letra. Bom, gente, muita gente tem essa dúvida de qual letra usa em livro? Eu também não fazia a mínima ideia. Mas, basicamente, a letra que é usada é o tamanho 11 ou 10. Quando o livro é mais assim, livro de bolsa, né, que a gente diz, a letra geralmente é tamanho 10, como esse aqui. Mas quando é um livro, assim, geralmente maior, tamanho médio, a letra geralmente é tamanho 11. Então, o que vocês vão mais acompanhar é essa diferença entre tamanho 11 e tamanho 10. Eu, particularmente, prefiro a letra tamanho 11. Eu sei que para muita gente é muito chato fazer isso em computador, essas coisas. Então, por eu fazer no celular, eu sempre vou mudando o zoom, né? Para não forçar a bicha pra não ficar escrevendo assim. Então, mas aí você vai adaptando o zoom do seu computador, do seu celular, do seu tablet, dependendo do que você usar, para isso. Para quem escreve à mão e depois passa limpo, talvez seja mais prático, dependendo da situação, porque a pessoa, quando vai repassar, ela já corrige a letra e já deixa tudo certinho. Outra coisa é geralmente usar Arial. Óbvio que cada editora geralmente prefere algum estilo de letra, dependendo da situação, mas a mais tradicional para documentos, assim, que você envia, é a Arial. E também é uma questão de preferência. Algumas editoras não seguem exatamente esse padrão, claro. Mas aí depende também se você vai publicar autodidata, se você vai usar editora, se você não vai publicar, se você vai usar um site, ou se você está escrevendo só para você. Isso é uma coisa preferencial, mas a letra tradicional usada geralmente é a Arial. Outra coisa, parágrafo e impressão. Sei que não parece uma coisa assim extremamente... eu arrumo isso depois. Mas vamos admitir, quando o texto está muito organizado, é muito mais fácil a gente gostar dele do que quando ele está todo bagunçado e a gente está enrolando para resolver. Separação de parágrafos já tem no Word, então é rápido, prático, fácil. E se você fizer à mão, é só você colocar um dedo separando. Escolhe um dedo, a sua mãe sempre usa ele. A separação de parágrafo, por lembrar muito textos e livros, o seu cérebro já associa a algo muito organizado. Então, talvez para você saia com muito mais fluidez se você seguir essa risca do que você ficar toda hora. Eu vou ajeitar isso depois. Eu vou ajeitar isso depois. Porque a gente sabe que dá mais trabalho ajeitar depois do que ajeitar na hora.
E questão de impressão. Existe um modo de impressão, né, independente do aplicativo que você usar para escrever, ou se você usar, né, a própria folha 4. Para questões de você escrever no dia a dia, você pode usar... Com licença aqui. Você pode usar esse formato tradicional no Word, com separação normal, porque geralmente o livro também tem essa separaçãozinha bem destacada. Ou você pode colocar no modo deitado e colocar para dividir a folha ao meio, que aí ele já vai ficar na formatação do livro. Geralmente, não é indicado que você faça isso de primeira, porque essas coisas geralmente são alteráveis demais e podem mais atrapalhar do que ajudar. Mas se você preferir para dar aquele formato de página de livro, até mesmo na hora da impressão, talvez seja mais confortável para você. Também temos a pontuação. Gente, por favor, prestem atenção nessa parte, porque eu tô péssima em pontuação, mas até uso essa técnica. Toda vez que for fazer diálogo, usa travessão. Sei que muitos países usam outras técnicas, mas o travessão é uma das melhores. Sempre que bota travessão, use espaço para não ficar desorganizado e você não ficar olhando para isso dizendo que droga eu escrevi. Não, travessão, espaço. E coloque letra maiúscula. Faça esse favor. Porque quando você coloca a letra maiúscula, você lembra que você separa os parágrafos e parece que tá tudo mais arrumadinho, mais bonitinho, mais bem cuidado, sabe? E isso facilita. Gente, quanto mais organizado você for escrevendo, mais você vai gostar do seu texto. Por incrível que pareça, eu sei que parece besteira, mas faz toda a diferença. Pelo menos para mim, para muitas pessoas, pelo que dizem, fez. Exclamação, para não ficar usando, tem horas que dá vontade de usar 3, 4, 5 exclamações dentro de um texto e você não pode usar. É só você colocar a palavra em itálico. Isso é uma técnica muito boa, e que só me toquei do quanto era útil quando eu tinha vontade de botar 8 exclamações em um texto e eu não podia. E aí eu lembrava, itálico. O itálico como se fosse uma exclamação gigante no texto para dizer que o personagem quer muito alguma coisa ou que levou um susto, alguma emoção intensa que provoque uma reação. Por exemplo, se o personagem está com dor, você pode colocar a palavra dor, o quanto aquilo dói, o quanto aquilo machuca em itálico. E assim a palavra vai se destacar como a emoção se destaca. Também temos pesquisar bem. Essa eu vou até chegar mais perto de vocês. Gente, eu sei que esse blush parece no rinite, mas me leve a sério por mim. Por favor, quando vocês forem fazer um texto, pesquisem bem o que vão colocar. Porque quanto mais detalhes você souber, melhor pra você vai ser. É uma experiência totalmente diferente quando você pesquisa. Se eu contar pra vocês as coisas, mas nada a ver que eu já pesquisei na minha vida escrevendo, vocês ficam em choque, mas realmente me ajudou muito mais a eu me relacionar com o enredo do que eu simplesmente supor que algo existe e não ter certeza. Por exemplo, uma coisa que até isso eu procurei, palavras em latim. Latim! Você sabe qual é o dicionário de latim? Pois é, eu tive que fazer isso. Ai, gente, eu queria que o nome dos personagens tivesse a ver com elementos da natureza, entendeu? Sabe aquela coisa, né, que você inventa na hora e você fala, pra que eu inventei essa jossa? Pois é, eu tive essa ideia, essa queridíssima ideia. E eu me convenci que eu precisava botar muitos nomes em várias línguas. E, tipo assim, uma coisa que veio na minha cabeça, e se eu escrever um nome errado e sair ofensivo, alguma coisa assim? E aí eu lembrei que o latim era uma língua morta e que muitas palavras que a gente tem na nossa língua, né, no português, vieram do latim. Então, acho que se eu fazer alguma besteira menor, e eu pesquisei direitinho pra não acontecer besteira, justamente. Gente, independente do que você for escrever, pesquise. Eu sei que parece assim, que você vai fazer isso em texto científico, mas faz toda a diferença. Quando você domina um assunto, você fala por ele de uma forma muito mais expressiva, encantadora, de uma forma que conecta a pessoa ao enredo, de uma totalmente diferente. Porque quando você domina um assunto, você consegue usar uma linguagem diferente para expressar o que aquilo te causa, o que aquilo causa no personagem. Então, sai muito mais expressivo do que você pode imaginar. Então, é uma sugestão excelente, pesquisa, mesmo que não seja científico.
Então, gente, outra coisa que eu indico é nunca pense o que eu faria. Não, não é o que você faria, é o que o personagem faria. Isso é um erro que, assim, eu cometi muitas vezes de eu olhar para um texto e eu pensar assim, tá, se eu estivesse nessa situação, o que eu faria? Mas não é o que você faria, é o que o personagem faria. Você vai montar um personagem, vai estruturar ele, colocar uma personalidade, hobbies, interesses. Então, o que conta é como o personagem vai reagir, não como você reagiria. Porque tem situações que talvez você dissesse, credo, que horror, vou embora, vou embora. Mas o personagem fica lá com aquela compostura que você talvez nunca vai ter. Isso é uma coisa que talvez pareça besta, mas que faz diferença, porque quando você enxerga realmente o personagem como um ser que existe, porque quando você realmente atribui uma existência àquele personagem, você se conecta com tudo que ele pode sentir, como ele reage, como ele sente. Isso torna o personagem mais real. Isso torna o personagem muito mais expressivo. Ele não é um fruto da sua imaginação, não é um amigo imaginário mal feito. Ele é um indivíduo que existe dentro da sua cabeça, mas é um indivíduo que você atribui características humanas. Então, você tem que separar você desse personagem. É estranho, mas é necessário, podem crer. E outra coisa, que é a última, e é importante. Sim, você pode brincar com a linguagem. Muita gente, quando começa a escrever, pensa, eu tenho que botar linguagem de dicionário, totalmente formal, totalmente maçante. Mas, assim como no português a gente tem o sentido do dicionário, a gente também tem a subjetividade. Então, sim, você pode brincar com as palavras. Sim, gente, vocês podem brincar. Isso é uma coisa que também eu me prendia muito, de tipo, não, eu tenho que seguir a risca, eu tenho que seguir a regra. Aí eu olhava assim e eu via um monte de autores assim usar gírias, fazer piadas, trocadilhos com as palavras. E eu percebi, eu posso brincar com as palavras. O que é brincar com as palavras? É você pegar uma situação e dar vários sentidos a ela para que dê várias possibilidades para o enredo. Isso é uma coisa muito usada. Outra coisa, referências. Por exemplo, você pode usar histórias, alguma coisa assim. Uma referência, geralmente, são uma intertextualidade. Ou seja, você faz referência a outra característica do texto no seu texto. E isso pode ser feito de uma forma também de brincar com as palavras. Por exemplo, se eu digo que uma pessoa é uma pessoa que por algum motivo me lembraria um... Deixa eu pensar. Só um instante. Por exemplo, se eu digo que uma pessoa parece que é um passarinho com a asa quebrada, vocês não vão levar para o sentido literal. A pessoa não é um pássaro de asa quebrada. Mas vocês vão intencionalmente entender que a pessoa está ferida por dentro. Isso é uma linguagem subjetiva. Você não tem que falar 100%, ai meu Deus, é literalmente isso. Literalmente aquilo. Você não tem que usar o literal sempre. Você pode usar sua criatividade para trazer referências, fazer brincadeiras e também brincar com o enredo dessa forma. Para que assim você consiga se conectar com seus personagens e tornar o enredo mais realista. Porque, assim, no mundo real, a gente não conversa 100% a linguagem literal. Então, gente, basicamente sim, vocês podem brincar. Na vida real, a gente usa gírias, faz brincadeiras e usa a linguagem subjetiva o tempo todo para se referir às coisas. Quase nunca é totalmente literal. Então você pode usar isso porque torna o enredo mais realista, mais natural do que se você ficar lá procurando palavras difíceis que nem você entende. Se colocar uma palavra difícil, estude elas no dicionário, por favor, porque eu já cometi muitas gafes que poderiam ser evitadas por causa disso. Então, gente, são essas dicas. E espero que gostem bastante desse vídeo. Já deixem o like, se inscrevam aqui embaixo. Um beijo. Tchau!